A administração municipal de Sapé está no centro de um verdadeiro furacão jurídico. O foco da nossa análise de hoje é exatamente uma decisão super recente e importantíssima do Tribunal de Justiça da Paraíba, que basicamente validou investigações centrais nessa região. Mas antes de entrar no juridiquês, pensa aqui com a gente. Como é que um funcionário que foi afastado do seu cargo principal consegue continuar dando as cartas dentro de uma administração pública? Esse é o grande mistério que envolve um ex-secretário de Finanças e que acaba revelando brechas no sistema e um monte de manobras administrativas. Para desvendar toda essa linha do tempo, a gente vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, a decisão do Tribunal de Justiça. Depois, como tudo isso começou, a tal da brecha de influência, o argumento da defesa que acabou não colando e, para fechar, os próximos passos. Bora lá? Ponto número 1. A decisão do Tribunal de Justiça. Bom, o órgão especial do Tribunal de Justiça da Paraíba tomou uma atitude definitiva. Por maioria de votos, a Corte bateu o martelo e manteve toda a investigação que a Terceira Promotoria de Justiça de Sapé já vinha fazendo. A defesa tentou anular o processo, mas o tribunal rejeitou todas as alegações de nulidade, confirmando que o Ministério Público agiu estritamente dentro da lei. E quem são os protagonistas dessa história? De um lado, a gente tem o atual prefeito de Sapé, o Sidney Paiva de Freitas, e do outro, Normando Paulo de Souza Filho, mais conhecido como Normandinho, que é o ex-secretário de Finanças do município. A dinâmica e a relação entre esses dois é literalmente o que movimenta toda essa investigação. Ponto 2. Como a investigação começou? E olha só, a justiça não agiu do dia para a noite, tá? O ritmo aqui foi bem metódico. Tudo começou lá atrás, em fevereiro de 2021, logo depois de uma reportagem publicada pelo portal GPS. Por quase 2 anos inteiros, as autoridades ficaram juntando peças, coletaram evidências, ouviram depoimentos, auditaram sistemas, até que no começo de 2022 a coisa escalou com os primeiros pedidos de busca e apreensão. O verdadeiro gatilho para tudo isso foi o famoso cadastro de inidôneos. Basicamente, é uma lista que registra pessoas que estão legalmente proibidas de ocupar cargos públicos comissionados, na maioria das vezes por condenações de improbidade administrativa. Esse era o detalhe crucial que foi deixado de lado na contratação do ex-secretário. E, claro, os órgãos de controle acenderam a luz vermelha na hora. E o problema com o ex-secretário não era pouca coisa e nem era recente. O histórico dele já contava com uma condenação anterior por improbidade e a rejeição das contas pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso tudo lá de uma gestão de 2011 e 2012 na Câmara de Vereadores de Sobrado. Uma década se passou e a nomeação dele para a Secretaria de Finanças provou que, na administração pública, o passado sempre cobra conta. Ponto 3. A brecha de influência. É aqui que a história fica ainda mais interessante. No papel, o Normandinho foi finalmente exonerado daquele cargo altíssimo de secretário de Finanças. Parecia que o problema estava resolvido, certo? Errado, porque imediatamente ele foi realocado na mesma administração como um servidor cedido pelo Estado, só que dessa vez com um título bem mais discreto de programador de sistemas. Convenhamos, sair do comando do dinheiro da cidade para supostamente focar em programação de computadores é uma mudança de carreira e tanto. Como era de se esperar, essa troca gerou suspeitas imediatas. A investigação começou a apurar se esse novo cargo não era só uma fachada. A grande dúvida era: será que o ex-secretário continuava ali, no escurinho dos bastidores, operando a estratégia financeira e controlando a gestão municipal? A própria Justiça de Sapé resumiu super bem esse risco quando negou um pedido dele para voltar ao cargo antigo. Eles disseram assim com todas as letras: a permanência do investigado poderia favorecer a continuidade de supostas irregularidades e interferir na produção de provas. Ou seja, o sistema legal viu isso como um perigo real. Manter o principal alvo da investigação ali, passeando pelos corredores do poder, era um risco enorme. Ponto 4. O argumento da defesa que acabou falhando. Para tentar travar o processo, a estratégia da defesa usou uma cartada técnica de limite geográfico, a famosa competência territorial. A alegação era que os promotores lá de Sapé simplesmente não tinham autoridade para pedir medidas cautelares que acabassem respingando no prefeito. Resumindo, tentaram dizer que a promotoria local passou dos limites da sua jurisdição. Só que a alta corte não engoliu essa. A resposta veio do desembargador relator Ricardo Vital de Almeida, de forma cirúrgica. Ele desmontou esse argumento, dizendo que a promotoria agiu perfeitamente dentro da sua área, já que, no comecinho de tudo, a investigação mirava única e exclusivamente a conduta do Normando Paulo.
O relator explicou a lógica de um jeito que faz todo o sentido. Funciona em 3 passos. Primeiro, a apuração foca só no ex-secretário, no nível local. Segundo, no meio do caminho, pipocam indícios de que o prefeito também estava no esquema. Terceiro, no exato momento em que o nome do prefeito aparece, o caso inteiro sobe para a instância superior. Ou seja, ninguém passou por cima de ninguém. As regras foram seguidas à risca. E teve mais um detalhe que jogou um balde de água fria na defesa. O relator fez questão de lembrar que nem sequer teve busca e apreensão dentro do gabinete do prefeito. Como não rolou essa invasão ao espaço físico dele, ficou muito difícil sustentar qualquer papo de exagero ou abuso. A investigação se mostrou sólida e totalmente dentro da lei. Ponto 5. E o último. O que acontece a seguir? O que começou como uma investigaçãozinha local cresceu e virou algo gigante. A Operação Apache. É uma força-tarefa de peso, liderada pelo Ministério Público, com o apoio da Polícia Civil e do GAECO. Vários mandados de busca foram cumpridos para tentar entender no detalhe como a máquina pública se organizou para manter esse ex-secretário operando nas sombras. Não é mais só um caso local, virou uma mega operação. O grande resumo da ópera, depois de tudo isso, é que os bloqueios que a defesa tentou colocar foram derrubados. Com o sinal verde e a validação do Tribunal de Justiça, a investigação sobre a cúpula de Sapé continua totalmente ativa e segue firme nas instâncias competentes. Nada vai parar a apuração dos fatos agora. E toda a situação deixa a gente com uma questão muito séria para pensar no final. Quando a influência política usa a criatividade para achar brechas e criar manobras administrativas de fachada, será que os nossos sistemas legais conseguem se adaptar rápido o suficiente para garantir que todo mundo preste contas? É um eterno jogo de gato e rato entre o poder e a justiça. As próximas fases da Operação Apache com certeza vão mostrar quem está levando a melhor nessa disputa.